Nos anos 90, foi a beija-flor consagração. Uma consagração. Boa noite a todos e todas. Vamos hoje Boa noite a todos e todas. Hoje vamos inaugurar o primeiro curso de advocacia criminal da SACER. A Sociedade de Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro foi fundada em 1991. Nós temos aí, então, 32 anos. Por um grupo de advogados criminalistas que, à época, já sentiam o impacto do neoliberalismo no sistema de justiça criminal brasileiro. Especialmente diante do movimento de lei e ordem e do populismo penal, que impunham retrocessos democráticos, com promulgação de leis penais, criação de novos tipos penais, que resultaram em aumento de penas, privativa de liberdade e na restrição de direitos constitucionalmente garantidos em cláusula pétrea. Foi neste contexto que tais advogados reuniram autoridades de Evandro Lins e Silva e de Evaristo de Moraes Filho para criar a SACER como uma força necessária de forma a blindar o avanço dos referidos movimentos. E nesse período, a SACER promoveu várias discussões, debates acadêmicos que permaneceram na memória daqueles que deles participaram. Com a partida dos seus fundadores, nossas referências na advocacia criminal, Evandro e Evaristo, a sociedade amargou um penoso luto. Contudo, em 2018, considerando os retrocessos democráticos e políticos, que culminou na vitória de um candidato fascista e luta de direita, e diante do impacto da Operação Lava Jato, sobretudo diante também da criminalização da advocacia, a SACER foi instada para enfrentar uma avalanche de insuportáveis violações de direitos constitucionais consolidado pelo Estado de polícia. Tamanha provocação mobilizou a nossa agremiação, veteranos e jovens advogados criminais indignados com o rumo da nossa justiça criminal. Nos dias de hoje, nos deparamos com várias situações em que os advogados criminalistas são desrespeitados, seja na delegacia policial quanto no juízo. Cada vez mais somos tratados como indesejáveis quando não somos confundidos com os nossos clientes. Para contextualizar esse debate, a SACER está inaugurando esse curso de advocacia criminal que visa capacitar os jovens advogados a terem acesso à experiência de um saber artesanal voltado para estimular o estudo teórico aplicado aos casos profissionais da advocacia criminal. Assim, selecionamos os principais temas para a prática da advocacia criminal para oferecer neste curso, que é o primeiro curso que nós estamos inaugurando, que passa desde a relação, das relações do cliente, dos deveres éticos, né, dos advogados, que é uma disciplina
fundamental, que não é oferecida nem na graduação e nem nos cursos de pós-graduação. Também atuação em delegacias, particularidades de ritos processuais e de leis específicas, até atuação nos tribunais e nas cortes superiores. Para além, cada disciplina selecionamos professores de trajetórias consagradas da advocacia e de profundo saber de cada um desses temas. A ideia do curso é exatamente permitir que os alunos tenham uma amostra dos dilemas e estratégias cotidianamente adotadas pelos profissionais no mercado profissional e assim estejam mais preparados e se sintam mais confiantes em suas práticas. Então, nós colocamos aqui a nossa grade de disciplina, né, que vocês podem ter acesso aqui, que vai ser oferecido até o final de dezembro, dia 20 de dezembro. E eu estou agora encerrando, né, sem antes fazer um agradecimento especial a alguns pessoas que foram fundamentais para que esse curso pudesse ser concretizado. O nosso presidente, João Carlos Castelar, que eu peço uma salva de palmas. Foi um entusiasta desde o início para que nós pudéssemos, entendeu? Enfim, fazer essa realização desse curso, né? Também eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Felipe Braga, que ele também nos proporcionou que fizéssemos contato com todos vocês, se pudéssemos assim estar juntos hoje nessa aula inaugural, aula magna. Também não posso deixar de fazer um agradecimento especial ao nosso querido amigo e colega Alexandre Tupinambá, né, e a sua esposa Isabel, por terem se prontificado a fazer a gravação desses nossos cursos, né? E não menos, não poderia também de fazer um agradecimento especial aos meus queridos amigos, Rafael Bosch, Rafael Fagundes, que desde o início, sabe, também foi um entusiasmo dessa ideia, e realmente sem eles nada disso seria possível. Tenho certeza disso. Então agora eu passo a palavra, né, chamo aqui o nosso presidente e os nossos coordenadores também, para sentar. E a nossa querida mestra, professora, doutora Roberta Pedrinha, que nos vai brindar uma excelente palestra sobre a atuação da advocacia com a interdisciplinariedade da criminologia crítica. Boa noite, senhoras e senhores presentes. É uma honra poder participar na companhia tão ilustre aqui dos Rafaéis, Fagundes, Borges, da minha querida amiga, professora doutora Roberta Pedrinha. Portanto, agradeço especialmente a Kátia Tavares, também minha amiga de muitos anos, nos conhecemos batendo perna no forno, né, Kátia? E reitero que é realmente um privilégio poder fazer parte dessa nossa primeira aventura no mundo acadêmico, no magistério, com esse curso que eu devo esclarecer isso, devo dizer isso, enfatizar isso, que foi pensado, organizado e realizado pela Kátia Tavares. Lógico que o Rafael Borges e o
Rafael Fagundes ajudaram, muitas pessoas ajudaram, mas é indubitável, é inquestionável que quem teve a ideia, quem desenvolveu a ideia e colocou essa ideia em prática foi a Cátia. E ela merece, ela sim, o aplauso de vocês. Bem, quem dá aula magna é professor. Eu vou falar aqui umas coisinhas só para vocês que eu fiquei aqui escrevendo hoje de tarde, para não ficar aqui, enfim, apenas ouvindo a pedrinha. O que é uma honra, o que é uma beleza, o que é um presente. Mas eu escrevi umas coisinhas aqui. Em 3 de fevereiro de 94, uma advogada aqui, carioca, a Eni Moreira, que trabalhou com Sobral Pinto, ela teve a sua prisão em flagrante decretada pelo crime de desacato, que foi imposta por uma CPI, chamada CPI da Previdência, que naqueles anos era muito mais bombástica do que essa CPI que a gente está assistindo aqui. Os mais velhos vão se lembrar dessa CPI, o que foi aquela CPI da Previdência. Jorginho, né? Por que ela foi presa? Ela se insurgiu contra a prisão do cliente dela, que, ao ser instado a participar de uma acariação com outro investigado, quis se valer do direito ao silêncio, que é um direito consagrado em todos os tratados internacionais que dizem respeito a essa matéria, garantias individuais, na Constituição Federal, enfim. A Eni, ela tinha um pequeno defeito físico, ela mancava de uma perna, tinha uma perna mais curta que a outra. Ela foi arrastada pelos corredores dos tribunais do Poder Legislativo, para aqueles seguranças enormes que a gente vê na televisão abrindo caminho. A Eni, que era franzina, pequenininha, devia ter 1,5 m, mancava de uma perna. Uma leoa resistindo àquela prisão. A Eni é um exemplo de advocacia, porque a Eni se dedicou muito à advocacia dos presos políticos, ombreando-se com Evaristo, com Técio, com Lavigne, com Nélio e com outros tantos, Heleno, enfim, Marcelo Cerqueira, Modesto, outros tantos, enfim. Parece que são muitos, mas eram pouquíssimos. Eram pouquíssimos os advogados que defendiam os presos políticos. Agora não pensem os senhores que a Eni foi elogiada nos jornais. Muito pelo contrário, as notas da imprensa, verdade que depois Evaristo saiu em defesa, Varandier saiu em defesa e outros advogados veicularam artigos. Mas a imprensa, os Anselmo Góes da época, achavam estranho que a Eni, que tinha sido defensora dos presos políticos, para quem advogava gratuitamente, inclusive em muitos casos, estava agora defendendo um acusado de fraudar o INPS. Olhem que absurdo! Então os jornais, a grande mídia, para usar uma palavra um pouco mais coloquial, esculhambava com a Eni. E é isso que acontece na advocacia criminal. Nós temos que defender os nossos clientes. Então hoje, aqui, as críticas que se faz ao advogado do coronel Cid, olha lá, professor, ele foi constituído para defender aquele sujeito que está acusado de crimes graves. Ele precisa, mais do que ninguém aqui no país, talvez o Bolsonaro precise de um bom advogado. E aí, um advogado experiente, um advogado que tem a cultura jurídica, pode-se dizer que ele não devia pintar o cabelo. Mas, fora isso,
o César está fazendo um trabalho dele, como deve ter feito, enfim, da maneira que ele acha que tem que fazer. Então, se hoje a gente vê o Coronel Cid, Tenente Coronel Cid, se mantém em silêncio numa CPI e nada acontecer a ele, deve-se isso, entre outros, a ENI e aos outros tantos advogados que ainda hoje são obrigados a impetrar habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para que seus clientes não saiam presos dessas CPIs para se valerem do direito consagrado constitucionalmente de não fazerem prova contra si próprio, de manterem-se em silêncio diante de perguntas que eventualmente não saibam como responder. Desse modo, a ENI merece, enfim, a grande vencedora desse pleito que hoje nós vemos aí já consagrado nas CPIs. O Evandro Lins e Silva, também, mesmo presidente da SACERJ, nos anos 90, 90 e pouco, primeira candidatura do Lula a presidente da República, o nome dele foi cotado, foi aventado para ser o vice-presidente do Lula. O Evandro foi chamado, cogitava-se do Evandro, porque era uma unanimidade nacional, o advogado do século, como foi consagrado depois, nome do plenário da nossa OAB, medalha Evandro Lins e Silva para lá, Evandro Lins e Silva para cá. Mas em 94, quando ele se candidatou a vice-presidente do Lula, o nome dele foi vetado. E por quê? Porque ele defendeu o DOCA Street, valendo-se da tese de legítima defesa da honra, que agora o Supremo diz que não pode sequer ser levada ao plenário do Tribunal do Júri, porque diz ser atentado. A unanimidade do Supremo. Unanimidade. Isso é uma afronta à advocacia. Uma afronta. E a advocacia, os órgãos que devem representar a advocacia, uma ordem dos advogados, silenciou, não apenas. Pois bem, de toda forma, ainda hoje, muitos advogados, certamente isso já aconteceu com vocês, ainda que começando na advocacia, já deve ter acontecido com vocês, de serem, de alguma forma, maltratados, de serem, de alguma forma, hostilizados, de serem, de alguma forma, menoscabados no exercício da produção de vocês. Isso acontece com todo mundo, vai acontecer, acontece até com Evandro Lins e Silva, com Evaristo de Moraes, com ENI, com todos nós. Acontece com todos nós. Você me permite uma parte? Permito, evidente. Eu quero só lembrar quanto o Evaristo de Moraes Filho foi, na época, criticado por ter assumido a defesa do Collor. Lembra-se? Sim, Evaristo, por defender do Collor, foi criticadíssimo, e curiosamente o Evandro era o assistente de acusação. E era mais engraçado ainda, o Evandro e o próprio Evaristo contam isso, que eles eram confundidos fisicamente. O Evaristo era tricolor doente. O Evandro parece que não ligava muito ao futebol, mas o Evaristo era tricolor doente. E uma vez o Evaristo estava no Maracanã, ele ia assistir os jogos, ele gostava, ele estava sempre lá e ia assistir os jogos. Aí ele escutou alguém falar: "Ih, olha lá o Evandro Lins e Silva". Não era o Evaristo. As pessoas confundiam os dois. É curioso isso. O Evaristo uma vez falou isso, o Evandro também chegou uma vez a me contar. Bem, mas nem sempre foi assim. Na Grécia, na velha Grécia, na antiga Grécia, o Ministério dos Advogados era gratuito. Eles eram gratificados com honras. Daí porque a remuneração dos advogados são os honorários. Então, aqueles que alcançavam a glória, que se destacavam nas suas defesas, nas suas sustentações no aerópago, eram consagrados, eram bem vistos, eram tidos como pessoas muito importantes. E há uma curiosidade, uma peça muito interessante que a história
que a história reproduz, e seja como história, seja como lenda, pouco importa, é muito interessante. Disse que Hipérides, que era um desses advogados, um grande orador, um sujeito brilhante na tribuna, ele defendeu Frinéia. Quem era Frinéia? Frinéia era uma mulher belíssima, mas ela flertava com os homens, era uma mulher muito libertária para os padrões de então, mas era belíssima, espetáculo, beleza de mulher. E ela foi acusada de ímpia perante o tribunal. E Hipérides, percebendo que Frinéia seria condenada pelos magistrados, a despe perante a corte. Frinéia fica nua. Como a beleza se identificava com o bem, com o bom, os magistrados ficaram fascinados com a beleza de Frinéia e a absolveram. Vocês vejam por que eu falo nisso? Com a inteligência, a sagacidade, a oportunidade com que Hipérides exerceu o seu ministério. Agora, vocês imaginem, é claro que nos dias de hoje não se pode fazer uma comparação da Grécia Antiga com os dias de hoje, mas coitado do Hipérides, ele hoje estaria crucificado. Bem, o fato é que ele obteve a absolução da cliente dele e se valeu de uma tese que poderia até, mesmo para os padrões da época, ser considerada controvertida, pelo menos. Bem, em Roma, a advocacia adquiriu, estamos falando aí alguns milênios, depois, adquiriu a individualidade, o caráter que conservou em suas linhas gerais até os dias de hoje e foi reconhecida como uma profissão, efetivamente. Então, havia os oradores, Cícero, entre tantos, enfim, e chegou a existir até a referências a um corpus togarum, e a ponto de o exercício da advocacia ser objeto da vigilância do Senado romano. Pois bem, esperado esse aspecto, com a queda do Império Romano, surgiu aí uma decadência muito grande da advocacia. O advento da Idade Média, com a estagnação da cultura, com a repressão, com a volta do barbarismo, a Inquisição, sobretudo, que trouxe com ela os juízos de Deus, as ordalhas, as confissões sob tortura, tornaram a advocacia, de certa maneira, abastardada, porque somente estavam aptos a exercê-la perante essas cortes aqueles que não se incluíssem, aqueles que se incluíssem em determinados índices que a própria igreja estabelecia como sendo advogados confiáveis. O Martelo das Feiticeiras, que é um livro muito interessante, que foi escrito por dois religiosos da época, isso aí nós estamos falando de 1400 e pouco, 1400 e tanto, quase 1500. Não vou conseguir lembrar o nome dos autores agora, estou falando aqui meio de improviso, mas, enfim, eram dois religiosos. Eles falam isso perfeitamente. Não, a defesa tem que ser uma defesa aceitável, não pode ser qualquer defesa. A defesa dos advogados tem que ser confiáveis. Os advogados são muito capciosos, devem ter parte com o diabo. Então, a advocacia se apequenou, porque muitos advogados concordavam em exercer essa defesa limitada, essa defesa constrangida. E em muitos casos, esses próprios advogados passaram a ser os patronos, os advogados da própria igreja, e ganharam com dinheiro, enriqueceram esses advogados. Não por outras razões, o nosso patrono é Santo Ivo. E por que Santo Ivo? Santo Ivo viveu no século XI,
ele proveio de família da pequena nobreza. Ele teve uma educação apurada, cristã, dedicou-se mais tarde, porém, exclusivamente à defesa dos pobres, abdicou de tudo, vivia em andrajos, mas como tinha uma educação esmerada, como tinha uma formação jurídica, ele exercia a defesa daquelas pessoas pobres, ele ia perante as cortes e tal. Tanto que há um versinho para o Santo Ivo, né? Há um versinho para o Santo Ivo que é muito interessante. Diz assim: Santo Ivo era bretão e, coisa que ao povo espanta, advogado sem ser ladrão. Pois bem, vem Revolução Francesa e os advogados ali da nobreza não passaram bons pedaços, assim também como depois não passaram bons pedaços os advogados que se insurgiram contra o terror. Napoleão também consta que gostava de cortar uma cabeça de advogado de vez em quando. Enfim, os advogados não são suportados pelos ditadores de uma maneira geral, pelo autoritarismo. E é exatamente nesses momentos, naqueles em que direitos fundamentais da pessoa humana são negaciados, aqueles em que tratados, as constituições, os códigos, as leis são negligenciados, que se exige mais e mais e mais e mais da nossa profissão, da nossa coragem, da coragem que é exemplo Eni, que é exemplo Sobral, que é exemplo tantos outros que já os nossos ancestrais profissionais. Hoje nós vivemos, talvez, dadas as proporções, dadas as circunstâncias, nós vivemos em tempos que muitos advogados vêm se apequenando também, compactuando com o Ministério Público em autos de delação premiada. Isso é um problema muito grave para a advocacia, essa conspurcação do nosso pleno exercício, esse acordo que muitas vezes ele é desproporcional, porque o Ministério Público é um dos órgãos mais poderosos do Estado, né? Eles têm um poder muito grande, o Ministério Público cresceu muito, a Constituição deu muito poder, e as leis que o regem também. Então, o advento da delação premiada, que foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico sem maiores estudos e que provém de um sistema de common law que não é o mesmo do nosso, que é um sistema codificado, né? Então é muito preocupante que tantos advogados, muitos deles, entre nós aqui na SACES, tem muitos que se dedicam a essa atividade, que alguns chamam até de especialidade, o que é espantoso mais ainda. Mas o fato é que esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar num determinado momento. Porque a advocacia criminal jamais precisou da delação premiada para se exercitar. Jamais. Nem em tempos mais bicudos. Pois bem, mas não é só isso. O que se tem visto são advogados se exibindo em mídias sociais, dando cambalhota. Eu vi uma vez um advogado dando uma cambalhota no plenário do júri. Disse o ministro lá, um salto, como é que era? Um salto triplo carpado. Jactando-se de possíveis êxitos que tenham obtido, ostentando patrimônio incompatível com a pobreza da nossa população. Enfim, são condutas que se compatibilizam com a grandeza da nossa profissão, com o nosso trabalho, com a nobreza da nossa missão constitucional, na nossa atuação para a realização da justiça.
talvez esse fecho seja um fecho meio assim, meio clichê, a realização da justiça, almejada justiça, etc. Mas, enfim, é por isso que a gente é procurado, é para isso que a gente é procurada, é para evitar erros judiciários, né? Que tão a miúde na história ocorrem, alguns deles famosíssimos, como o caso Dreyfus, né? Aqui no Brasil, dos irmãos Naves, né? Tantos outros, Escola Base, enfim, tantos outros que a gente vê aí com absolvições, erros judiciários que foram evitados, erros judiciários. Assim, meus caros, eu estou encerrando, não quero mais encher a paciência de vocês com essa ladainha. O que eu posso sugerir para os senhores é que sejam humildes nas suas intervenções, estudem muito, leiam os clássicos da literatura, assistam os filmes clássicos também, 12 Homens e uma Sentença, um filmaço, Testemunha de Acusação, também um filmaço. Não se vexem de assistir filmes antigos em preto e branco, porque muitas vezes nesses filmes as cenas, apesar de não terem os dispositivos tecnológicos que hoje nós temos aqui, esse Testemunha de Acusação é um filme interessantíssimo. Enfim, trabalhem muito e sejam felizes. Muito obrigado. Bom, então eu vou aqui colher o ensejo e eu próprio vou passar a palavra aqui para a Pedrinha. Pedrinha, não, você vai encerrar. Eu sugeri que a última palavra da mesa fosse sua. O que você acha? Disposição. Mas eu posso falar rapidinho, você encerra. Não, eu perguntei aqui para o Rafael se ele queria falar. Eu estou sabotando. Eu sou o sabotador. Eu indaguei. Isso que começa e termina com os discursos. Isso, dá, concordo. De acordo. A Mick Jagger. Agora eu recebi o programa aqui, né? Produção. Ponto, produção. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né, a esse nosso primeiro curso aqui dessa série de especialização em advocacia criminal, né. Quero agradecer ao presidente Castelar, que é mais que meu presidente, é meu padrinho na advocacia, é uma pessoa muito especial, então está aqui na mesa com ele. Acho que é a primeira vez que a gente faz um evento juntos. É verdade. Então, 20 anos depois, a gente... público, né? Então, né, e agradecer a Roberto Pedrinha também, que vai nos honrar aqui, né, com a exposição dela também. Meu Rafael, meu parceiro, né, também, já meu irmão siamês. E aproveitar para reiterar aqui as palavras do João, de que sem a Kátia esse curso não tinha acontecido, a ideia foi dela, ela plantou a sementinha, ela regou, ela colheu, ela processou, entendeu? Ela fez tudo que tinha que fazer para a gente estar hoje aqui reunido, sem ela não tinha esse curso, então ela é a fada madrinha, né? Isso aí. Né? A fada madrinha que fez com que esse curso saísse do papel. Então agradeço a ela aí e fico honrado com o convite que ela fez, né, para a gente poder estar aqui auxiliando humildemente ela, né, no planejamento e na organização, né, desse curso. Acho que, bom, esse é o primeiro curso que a gente está fazendo nesse modelo, então já peço desculpas por todos os equívocos e erros que a gente praticar aí ao longo do caminho, os mal entendidos, porque vocês, infelizmente, se inscreveram para ser nossas cobaias, tá certo? Com sorte, todos vão chegar vivos ao fim do experimento, né? Mas isso não está garantido. Vamos ver pelo caminho. Mas eu fico feliz, né, que eu estou vendo aqui um monte de gente jovem, né? Eu já fui, né, essa nova geração. Acho que hoje meus cabelos brancos não me permitem mais me incluir nessa nova geração, mas eu já fui também um jovem advogado
que queria aprender, que estava no início, bati lá na porta do Castelar, pedi um estágio, né, para começar a aprender. Eu tive sorte de ter excelentes professores a começar pelo Castelar. Nem todo mundo consegue ter, né, essa sorte, principalmente ao longo da graduação. E aí chega, pega a carteirinha e fala: e agora? Como é que eu faço? Né? E uma coisa que a Kátia falou, né? A advocacia é uma profissão muito artesanal. A advocacia criminal é uma profissão artesanal. Quem está aqui não quer fazer 10 contestações de nome negativado da OI por dia, né? Não é isso que vocês querem quando vocês escolheram a advocacia criminal. Então, é muito legal que é artesanal, é muito bom, porque vocês vão estar sendo desafiados cada dia da profissão de vocês. Nunca tem caso igual, nunca tem caso fácil, nunca tem causa ganha, né? E isso é muito legal porque te dá aquela vontade todo dia de brigar, mas também é muito desafiador, né? É muito desafiador porque você não tem um dia de tranquilidade na vida, você não tem um minuto. A partir do momento que você tem um cliente, você não tem mais um minuto de paz. Você não tem mais um minuto só seu, porque você vai estar pensando naquela causa, você está pensando na petição que você tem que fazer, a pergunta que você vai fazer para testemunhar na audiência, né? Você aceitou o patrocínio, né, da defesa de outra pessoa e agora você tem a responsabilidade com ela que você nunca mais vai largar. Então, é importante que, já que a gente vai aceitar esse encargo, né, tão importante, né? Às vezes a vida de uma pessoa está ali, né, dependendo daquele processo. Se a gente vai aceitar esse tipo de encargo, a gente tem que ter as ferramentas, né, para poder desempenhar da melhor maneira possível o nosso trabalho. Porque a nossa obrigação, isso é verdade absoluta, a nossa obrigação é de meio. Nenhum advogado criminal vai poder nunca, jamais prometer para o cliente: eu vou te absolver, eu vou ganhar a sua causa. Não é verdade? A gente só pode prometer trabalho, dedicação, dar o melhor de nós, né? Então, por experiência própria, se a gente quer dormir de noite, a gente tem que ter a consciência tranquila de que a gente está dando o melhor que a gente pode em cada causa que a gente atua, né? Então, vocês aqui, por estarem aqui, já me mostram que tem esse mesmo espírito, porque vocês estão buscando se capacitar, estão buscando aprender, estão buscando melhorar a advocacia de vocês, justamente para vocês terem essa certeza de que vocês estão fazendo o melhor pelo cliente de vocês, né? Então, fico muito feliz com isso. Não é fácil a advocacia criminal, não é uma tarefa fácil, não tem receita de bolo, né? E mesmo a gente proporcionando esses cursos, a gente estando aqui em contato com vocês vão ver que vocês vão aprender muito na prática, né? O que nós vamos poder fazer, talvez, é evitar as armadilhas, preparar vocês para, diante dos dilemas que vocês vão ver na profissão, ter a sabedoria de escolher o melhor caminho, né? Mas o caminho, no final das contas, vai ser trilhado por vocês. Nós estamos aqui apenas para aconselhar, para tentar, de alguma maneira, orientar vocês, né? Mas o que a gente puder fazer nesse sentido, vamos fazer, né? A ideia aqui, né, é fazer um curso em que vocês tenham contatos com advogados que trabalham, militantes, né, para vocês ouvirem as experiências, verem, né, as dificuldades, aprenderem com quem está militando, né? Ao mesmo tempo que, sempre que possível, também trazendo uma carga teórica, acadêmica, dentro dos limites do nosso curso, né? Como eu falei, vocês são cobaias, então a gente vai aprender aqui fazendo com vocês um pouco, que nem vocês também aprendem na profissão, fazendo como todos nós, né, todos os dias. Acho que nenhum advogado para de aprender, né, João? Nenhum advogado, até o último dia de profissão que você tiver na militância, você vai aprender alguma coisa. Então, eu não diria que nós sabemos mais que vocês, nós só somos mais velhos, né? Nós já erramos mais que vocês, né? Então, o que a gente pode fazer é com que vocês não cometam os mesmos erros que nós, né? Então, assim, eu não vou me delongar, Rafael vai fazer também uma exposição aqui um pouco sobre o curso, sobre nossas expectativas, mas eu queria só fazer essas boas-vindas para vocês e dizer que a gente está muito feliz aqui com as nossas cobaias, tá bom? Obrigado! Bom, boa noite a todos. Não dá, porque é automático, a gente tem Eu vou ser muito breve, pessoal, porque eu estou realmente ansioso aqui para ouvir a Pedrinha.
Eu queria só fazer umas reflexões aqui sobre o curso, né? Claro que, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Kátia, idealizadora e pessoa que dedicou energia, né, à organização do curso. Parabenizar também o Fernando Matos, que eu tenho certeza que colaborou ativamente com a Kátia nessa missão. Parabenizar o Castelar por ter acolhido, né, essa iniciativa da Kátia no âmbito da SACERJ. Esse curso com o selo SACERJ, ele ganha um outro patamar, embora seja um curso livre, né, não é uma pós-graduação propriamente dita, né, é um curso de atualização, digamos assim, mas o selo SACERJ atribui a ele uma importância, uma distinção fundamental, né, uma distinção bonita e eficiente que denota a competência dos alunos que vão estar por aqui. Eu queria dizer, Castelar, da minha satisfação de integrar, portanto, junto com o meu amigo Rafael Fagundes, uma iniciativa abraçada pela SACERJ, né? Porque eu vejo muito a SACERJ como uma entidade que respeita e que venera a ancestralidade da advocacia criminal. Isso para mim é muito importante, quer dizer, falar abaixo das imagens de Evandro, de Evaristo, falar ao seu lado, que de certa forma também é uma espécie de, não vou dizer que você é um orixá, porque você está entre nós aqui, carne e osso, né? Mas Evandro certamente é um orixá da advocacia criminal, Evaristo e tantos outros, né? Barandier, pai, sem dúvida nenhuma, o Nilo Será, espero que daqui a muito tempo, Juarez, espero que daqui a muito tempo, mas assim, estar numa entidade que é liderada por advogados e advogadas que são não apenas uma referência da advocacia criminal do meu tempo, mas também pessoas que me conectam a essa ancestralidade, pessoas que me conectam a esses pais e mães fundadores da advocacia criminal, é algo que me orgulha muito, né? Porque ali na SACERJ a gente tem toda a cronologia da advocacia criminal brasileira, né? E toda a genealogia, da advocacia criminal brasileira, né? Digamos, é isso mesmo, os pais e as mães fundadoras estão ali conosco, que não em carne e osso, em memória. E numa memória muito reverenciada, uma memória muito respeitada, uma memória muito observada, admirada e perseguida, no bom sentido do termo. Então, integrar uma iniciativa dessa natureza ao seu lado, com o selo da SACERJ, para mim é motivo de grande orgulho e grande satisfação. Veja, pessoal, esse curso é um curso pensado desde o início sob uma perspectiva prática, sob uma perspectiva pragmática da advocacia criminal. É um curso que pressupõe, sem dúvida nenhuma, que vocês detêm algum domínio da ciência que está sendo debatida aqui. Não à toa é um curso voltado para graduados e para pessoas que já têm alguma inserção no mercado da advocacia criminal. Porque a gente vai partir de alguns pressupostos, a gente vai partir de algumas premissas, né? E desejamos muito ser acompanhados por vocês. Porque a ideia é compartilhar experiências, muito mais do que transmitir conteúdos. Os conteúdos estão acessíveis nos livros, nos Kindles, na internet, na jurisprudência e conteúdo nem sempre combina, mas enfim, eventualmente o outro precedente tem conteúdo. O fato é, o conteúdo está acessível, vocês são autodidatas, né? Não existe advogado criminal que não seja um autodidata, tenho certeza que vocês são autodidatas. Então a ideia desse curso é produzir networking, é produzir troca de reflexões, produzir avanços para as reflexões, mostrar caminhos, indicar bibliografias. A ideia do curso é essa, é ser um espaço de interação entre vocês e os professores, e entre vocês e vocês, né? Que vocês saiam daqui, bebam chopp, conversem sobre a aula, e eventualmente chamem a gente para o chopp, e depois se fale pelo telefone, depois se fale pelo WhatsApp. A ideia é de termos aqui um espaço de horizontalidade. Por mais que as pessoas que vão vir dar aula aqui para vocês, talvez exceto a minha pessoa, sejam grandes advogados, sejam expoentes da advocacia fluminense, né? Sejam pessoas muito destacadas naquilo que fazem, naquilo que já fizeram e naquilo que ainda farão. Então esse curso vai proporcionar a vocês essa relação pessoal. Né? Imagina, estamos com uma turminha aqui pequena, que vai ser 20, 30 alunos, e vocês vão ter aqui, né, tá lá o corpo docente, vão conversar com o Carlos Eduardo Machado, vão conversar com o Barandier, vão conversar com o André Nascimento, vão conversar com o Rafael Fagundes, vão conversar com a Maria Clara Batista, enfim, e por aí vai. Né? Então, a ideia... Oi? Alexandre Dumais, enfim,
um ícone também. Então, eu realmente estou muito empolgado com a oportunidade que essa série está nos proporcionando. E eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, finalizando a minha fala, né? A advocacia criminal, pegando um pouco a carona na fala cultíssima e brilhante do Castelar, está sob ataque. E esse ataque não é de hoje, né? A advocacia criminal, ela está sob ataque porque num país de capitalismo tardio como o nosso, a gente nunca tem um Estado de Direito em plenitude. Zaffaroni fala sobre isso muito bem. Num país de capitalismo tardio como o nosso, e também, de certa forma, nos países desenvolvidos, o Estado de Direito e o Estado de Polícia, eles estão em movimento de tensão permanente. Não existe um Estado de Direito pleno, ainda que na Dinamarca, ainda que na Noruega, ainda que em Cuba, ainda que na China, ainda que... Enfim, qualquer referência que a gente pegue, a gente não vai encontrar um Estado de Direito pleno. O Estado de Direito está sempre em tensão com o Estado de Polícia. E essa tensão, ela se acirra em países periféricos do capitalismo tardio, como é o nosso caso, como é o caso da América Latina, de uma forma geral, como é o caso de muitos países asiáticos, né? E a advocacia, de todas as profissões, é sem dúvida nenhuma aquela que mais sente esses níveis de tensão, é aquela que está em melhores condições de avaliar a febre do Estado Democrático de Direito. Eu acho que hoje a gente deve estar com 37,2, mas já tivemos 39,5, 40, né, há pouco tempo atrás. Mas nós, como nenhuma outra profissão, temos condições de avaliar essa febre, de avaliar essa temperatura, de sentir que essa temperatura está subindo. E nós, como nenhuma outra profissão, somos antibióticos contra essa infecção que assolam as democracias mundo afora. Né? O advogado, muito mais do que o médico, muito mais do que o engenheiro, e super respeito essas profissões, muito mais do que a magistratura, infinitamente mais do que o Ministério Público, somos a carreira que está colocada na posição de defender a democracia do avanço do Estado de Polícia. Por isso que a gente está permanentemente sob ataque. E Castelar deu um exemplo aqui, e me veio à cabeça vários outros, né, quando ele falava, né, mas esse exemplo é muito eloquente, porque ele é recente, ele é indecoroso, ele é vergonhoso, ele envergonha a Suprema Corte Brasileira, que é o exemplo de impedir que um determinado argumento seja levado à tribuna no momento de um julgamento pelo Tribunal do Júri, que é um julgamento feito por jurados que podem julgar pelo quesito da clemência, que não são obrigados a fundamentar a sua decisão. Ora, isso é um problema de lógica. Isso é um problema de lógica. Se aqueles 7 jurados que estão colocados ali podem absolver ou condenar o acusado apenas porque acharam o advogado feio ou bonito, por que eles não podem absolver ou condenar na legítima defesa da honra? Eles não são obrigados a fundamentar a sua linha de raciocínio. É da essência do jurado se afastar do livre convencimento motivado, que é algo que caracteriza a magistratura togada, que está ali, paga, né? Que está ali para prestar serviços, né? E, portanto, tem que ser, claro, uma decisão motivada. Agora, os jurados não. E por que você pode retalhar aquilo que a advocacia pode levar como argumento ou não pode? E veja, gente, sou completamente contra, tenho certeza que Castelar também, Pedrinha, Fagundes, Cátia, Fernando, a legítima defesa não. A legítima defesa não é uma coisa que não existe, né? No feminicídio, né? No crime praticado pelo homem contra a mulher, né? E o Nilo fala sobre isso muito bem, né? O que você pode ter ali é uma questão de erro de proibição. O que você pode ter ali é um homem, um matuto, que de tanto ver homens sendo absolvidos no júri, porque pegaram uma mulher numa situação flagrante de traição, de adultério, eu tô lá no interior das Minas Gerais, né? Já vi 4, 5 homens da minha comunidade sendo absolvidos porque mataram a mulher naquelas circunstâncias. Bom, eu acho que eu tô liberado para fazer isso também. É um problema de autoproibição. Não é um problema de tese, não é um problema de legítima defesa da honra, né? A legítima defesa da honra, ela existe em outras circunstâncias, né? Se, por exemplo, Fagundes aqui começar a me xingar, né? Eu posso me levantar daqui, mancando, e tapar a boca dele à força. E eu vou dar uma bengalada, e eu vou estar em exercício de legítima defesa da honra. É claro que a legítima defesa da honra existe como argumento. Ela não existe para fins de defender um sujeito que mata a mulher adúltera. Isso está no campo do erro de proibição.
Agora, o debate dogmático não importa. Qual foi o interesse do Supremo Tribunal Federal? Calar a voz da advocacia, calar a voz da defesa, limitar o espaço da dialética. É o mesmo interesse que está por trás daquelas leis penais e processuais penais toscas que, por exemplo, estabeleceram hipóteses de prisões preventivas obrigatórias. É o mesmo interesse que está por trás daquela malfadada súmula 691, que impede liminar de liminar, do Supremo. É o mesmo interesse. Ou seja, eu tenho um pano de fundo, eu tenho uma situação material, de direito material absurda, mas eu crio entraves processuais, eu crio entraves a priorísticos para impedir que o advogado leve ao tribunal a sua tese. Por quê? Porque a democracia reverbera na nossa voz. A democracia é pronunciada através da nossa fala. E a democracia incomoda tribunais que não têm compromisso com o Estado Democrático de Direito. Tribunais que não entendem que a função de um juiz criminal é única e exclusivamente nenhuma outra, limitar o exercício do poder punitivo. O juiz não está lá para combater corrupção, o juiz não está lá para prender gente, não está lá para fazer nada. O juiz está lá para funcionar de funil do Estado policial. A polícia faz o processo de criminalização secundária, espera-se que o Ministério Público reduza a incidência, né, geralmente ele amplia, mas espera-se que ele reduza a incidência do processo de criminalização secundária e espera-se que o juiz reduza ainda mais. O juiz é a pontinha do funil que vai deixar passar só aquele poder punitivo que ele não teve como conter. É para mais nada que a magistratura serve. Se ela não puder fazer isso, é melhor ir para casa. É melhor a gente pagar os magistrados para fazerem outro, para ser coach. Para ser coach. É melhor. É melhor. Entende? Então, essa fala do Castelar, ela é muito inspiradora, porque eu quero muito que vocês tenham isso em vista. O advogado criminal é, antes de tudo, um guardião da democracia. E, gente, somos 1 milhão de advogados no Brasil, com inscrição ativa na ordem. Isso é um problema sério para a nossa geração. Estou falando nossa geração que estou achando que eu estou mais ou menos na média de idade da galera. Isso é um problema sério da nossa geração. A gente precisa se especializar. Não existirá uma advocacia criminal que não seja especializada. Já não existe. Já não existe. Né? Rigorosamente, todos os advogados da SACER, dessas nossas referências, são todos super especializados. Né? Acho que Castelar nunca deve ter feito uma pensão alimentícia, né? Uma ação de divórcio. Talvez uns 2 ou 3 lá no início. Estava preso. Lá 2 corpos, Então, a advocacia criminal é uma disciplina, como todas as outras advocacias, mas a advocacia criminal particularmente, porque ela lida com a liberdade do sujeito. E, gente, vamos falar sério, o advogado estrito sensu é o advogado criminal. A advocacia, toda a teoria da advocacia, ela é pensada a partir da preservação do direito de liberdade. Então, se alguém merece ser chamado se alguém merece chamar Santo Ivo de patrono, se alguém merece comemorar o 11 de agosto, se alguém merece usar o anel com a pedra vermelha, se alguém merece, somos nós, advogados criminais. Né? A nós foi dada a função de preservar a liberdade. A nós foi dada a função de promover a democracia. E de nós é esperado muita coragem, muita paciência e muito conhecimento para enfrentar o avanço, o recrudescimento do Estado de polícia e garantir padrões mínimos de bem-estar para o nosso povo, padrões mínimos de democracia para a nossa sociedade. Então, espero que vocês curtam aí a nossa jornada. Muito obrigado. Vou contar a pedrinha, então. E eu aprendi com o Nilo que é isso. Uma mesa dessa, você sempre começa pela pessoa importante e termina pela outra pessoa importante. Então, começando com o Castelar. Rafael, quem quer abaixar um pouquinho o ar? Eu acho que eu vou tentar. Não, tenho. Ele me ensinou. Tem que desligar então, posso? Pode. Então tá. Então vai dar uma trégua, Pelo amor de Deus, eu estou usando de colega. A gente tá. Amém. Não, desafio. Você está aqui em cima. Não, Roberta, muito frio.
tomei um cafezinho para dar uma arrumada, né? O pessoal tá aí. Uma descongelada, né? Pessoal, uma pergunta. Alguém não assinou a lista? Aqui, por favor. Não, a lista, por favor. Obrigada. Você assinou? Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Queria dizer que é uma alegria enorme, uma grande honra estar aqui. Eu tenho aqui 48 páginas, né, para trazer aqui para vocês. Mas queria dizer que, primeiramente, fiquei muito grata, né, com esse convite e fazer uma aula magna aqui para vocês, né, depois de todas essas falas, né, da nata da advocacia criminal do Rio de Janeiro, né, me deixa até numa posição muito delicada. Mas queria primeiro cumprimentar, né, a Kátia Tavares pela dedicação, né, acompanhei ali o passo a passo dela num trabalho que foi também artesanal, né, de montagem desse curso e com a colaboração dos coordenadores também, né, do Rafael Borges, do Rafael Fagundes, que a gente já conhece o trabalho, né, os escritos, né, a dedicação também na advocacia, e ao querido Castelar, né, o presidente da SACERJ, meu amigo há tantos anos. Ele começou dizendo que não é professor, sempre foi professor, lecionou brilhantemente, obras traduzidas, escritas, né, que eu tive a honra de fazer com ele alguns livros. Ele me convidou para uns dele, eu convidei para uns meus, então uma interlocução aí de longa data, né? Então para nós é muito gratificante hoje estarmos aqui todos na mesma trincheira. E eu aproveito para saudar todos vocês, todos, todas e todes, né, e dizer que hoje, sem dúvida alguma, é um dia histórico. Histórico porque vocês viram aqui quando foi fundada a SACERJ, Sociedade dos Advogados Criminais do Estado do Rio de Janeiro. E hoje é o primeiro curso que ela oferece gratuitamente, né, tendo vocês a possibilidade de ouvir, longe de mim, né, os grandes advogados do Estado do Rio de Janeiro, né, que estão atuando nas principais causas. Então é uma experiência fundamental para vocês, né? Eu me recordo que quando eu era estudante de Direito, a primeira palestra que eu vi na faculdade, né, foi de Evandro Lins e Silva, que depois seria o patrono da minha turma, né, quando eu me formaria, e depois, mais tarde, a ele eu faria um livro junto com meu saudoso tio João Luiz do Boc Pinot, né, em homenagem a Evandro Lins e Silva, e participaria desde a fundação da faculdade que levou seu nome, né, Evandro Lins e Silva, que depois foi incorporado ao IBMEC, né, onde mais tarde eu daria aula até para o nosso querido Luquinhas, que está aí, né, Luquinhas? Que agora segue conosco na Federal Fluminense. Então, todos aqui, nós estamos juntos numa mesma trincheira, né, de defesa intransigente de direitos fundamentais, né, acompanhando o embate que se dá, e um pouco disso, né, o Rafael Borges também nos trouxe aqui, que é um pouco o dilema, o desafio que Máximo Pavarini, meu mestre italiano, que eu tive a honra de ter sido aluna, mencionava. De que lado nós estamos? Dos direitos ou dos poderes? Esse é o ponto central, né, que nós temos aqui que nos confrontar. E a partir daí, a gente vai observar que essa trincheira, né, de busca das liberdades públicas, a defesa dos direitos fundamentais, nunca foi algo fácil. Castelar lembrava há pouco do Malleus Maleficarum, né, o martelo das feiticeiras. E uma das vozes tão importantes que se colocou, né, em contraponto foi justamente Spee, né? E Spee, lá no período inquisitorial, ele vai defender direitos, se colocando contra o poder da Inquisitio, né, da Inquisição, que foi instaurada desde os concílios de Toulouse e Latrão. Estamos falando aí dos idos de 1215, 1229, respectivamente, né, e a importância da conquista, da vanguarda desses pequenos direitos. E as perseguições que ele sofreu por isso. Eu lembro também a vocês, né, que
O nosso grande desafio nessa conflitividade entre poderes e direitos, que também nos remete a um pouco, né, do que vem sido tratado, né, no campo da filosofia do direito e dentro do direito penal, esse conflito entre o Estado de Direito e o Estado de Polícia. E não se esqueçam que o Estado de Polícia, ele pulsa dentro do Estado de Direito, muitas vezes é regulado pelo Estado de Direito, e o nosso desafio, ele vai ser o tempo inteiro pleitear por mais espaço para dentro do Estado de Direito, né? Então, esse vai ser o grande papel do advogado, pleitear esse espaço contra o Estado de Polícia. Mas o Estado de Polícia, ele vai representar todo tipo de barbárie, daquilo que nós temos chamados também de abismos, né, trazidos para dentro da história, na expressão aqui do Edson Telles. Então o nazismo é um pouco disso, né, o racismo é um pouco disso, e nós vamos ter, sem dúvida alguma, o punitivismo como um desses elementos centrais. Romper com essa sanha punitivista que cada vez se alimenta mais de um senso comum criminológico midiático, e o nosso desafio é reivindicar sempre por mais direitos, né, em contraponto à instituição desses poderes, em especial do poder punitivo. Eu falo desses poderes porque ele vai se instaurando em todos os campos dos poderes da República, que vão encampar esse tipo de discurso. Por isso, reduzir essa violência que é produzida dentro do sistema, reduzir a violência penal e a violência que é multiplicada na sociedade e que todos nós também trazemos dentro de nós. A violência não está necessariamente no outro. Nós também temos que trabalhar aquela violência interna, né? E esse é o grande desafio, a contenção disso, em busca de termos um pouco do que Joel Birman, né, um fantástico psicanalista, professor também da UERJ, ele nos fala que é a busca, né, da vivência de uma alteridade nossa, né, e que a gente possa, então, né, realizar aquilo para o qual deveríamos ter como propósito humano. E o que seria isso? Amar. Simples assim. Né? Drummond já falava isso há tanto tempo. Né? Amar se aprende amando e viver amando mais. Mas o estado de violência, ele vem dominando o cenário. E ao invés das pessoas se amarem, cada vez elas amam mais as coisas e elas se usam mais. Não é? Elas vão se reificando, se coisificando. E não há nada que mais reifique o ser humano, que mais o objetifique, que mais o coisifique do que o sistema penal. Quando nós estudamos, não é, as entranhas do sistema penal, eu falo para vocês porque é algo que eu trabalho, né, há mais de 25 anos, estudando o sistema penal de dentro por fora, em todos os lugares que vou, que visito, que conheço, de Auschwitz às prisões brasileiras, quando fui coordenadora de segurança pública de sistema penitenciário da OAB, né, todos os presídios do Rio, né, dando aula em diversos cursos pelo Departamento Penitenciário Nacional, quando fui consultora lá, em projetos, em presídios com universidades, dando aula para presos, agentes, né, dando aula para magistrados na execução penal, em todo esse contingente, estudando teoricamente sobre isso. Digo a vocês, quem mergulha do campo da penalogia sabe os horrores, né, que ocorrem, a violência e os abusos, as arbitrariedades ali presentes. E é por isso que Ferraioli, por exemplo, ele nos fala, quem estuda a história, né, dos crimes e a história das penas, sabe que a história das penas é bem mais horrenda do que a história dos crimes. Porque a história das penas é um modelo racional, planejado, programado, que se dá de que forma? De todos contra um. Enquanto a história do crime não. Você tem momentos de desespero, de irracionalidade, de drama humano, de miséria humana, de forma que é imprescindível o refreamento dessa sanha punitivista. E nós vivemos o auge disso. Nós estamos caminhando para 1 milhão de presos. Tá?
E quando a gente acompanha esse número e sabe que nós estamos tendo um decréscimo paulatino na nação que mais prende no planeta, a americana, mas no Brasil o ritmo ainda segue se acelerando. A minha tese de pós-doutorado eu estudo desde o período colonial a genealogia do poder punitivo racial, o controle racial se dando aqui, e a gente vai observar como nunca prendemos tantos negros como agora. E a seletividade, característica marcante do nosso sistema penal, a desigualdade ali reproduzida, seguem plenas. Não é de agora, claro, se a gente pensar na primeira legislação de uma ordenação portuguesa, né, que foi aplicada ao Brasil ainda que muito tangencialmente, né, desde as ordenações as Afonsinas, 1446, pouquíssima aplicabilidade, um pouquinho depois, 1521, as Manuelinas, 1603, aquela que mais perdurou sendo aplicada no Brasil na área criminal. Livro 5º das ordenações filipinas, como a aplicação das penas já se dava de maneira diferente. Entre ricos e pobres, né? Entre os detentores dos títulos de nobreza e aqueles chamados de peões. Peões por quê? Porque andavam a pé. Né? Peões porque não tinham cavalo. Né? Então, até hoje esse termo pejorativamente, né, é empregado. O cara é um peão. A gente ouve isso. Essa expressão, né, que é antiga, remonta ao período colonial aqui. E a gente já via essa aplicação distinta. Como a pena de morte, ela praticamente não era aplicada. E desde a primeira carta régia, cabia interposição de um recurso, que era o recurso de graça, era assim chamado. Antes nós temos a graça, como prevista hoje, né? Que vai ser uma das formas de extinção da punibilidade, mas antes não. Era somente um recurso que deveria ser interposto ao rei. Qualquer indivíduo fidalgo, expressão da legislação e das cartas régias, filho d'algo, d'algo é importante para os portugueses, deveria ter direito à interposição de um recurso, não poderia ser punido imediatamente à morte. Depois, se nós formos seguindo, né, acompanharmos a nossa primeira Constituição, 1824, aquela, né, que efetivamente foi construída aqui no Brasil, a gente já vai acompanhar também, né, o próprio imperador não se submetendo a esse julgo da legislação. O artigo 109 da Constituição de 1824 traduz isso com clareza. E para além disso, nós vamos ainda acompanhar o voto censitário, as impossibilidades, né, de determinadas pessoas se candidatarem ou não pelo número de alqueires que tivessem. Não foi esse motivo que nós tínhamos o nome de Constituição da Mandioca. Então verifiquem, né, como a desigualdade foi sempre algo que norteou todo o nosso ordenamento jurídico. E depois disso, né, nós tivemos então o nosso primeiro código, o Código Criminal do Império, que foi um código então nascido aqui. E o que acontece? Nós passamos a abolir as penas físicas para todos, mas não para a negritude. Todos os negros escravizados vão receber penas de açoite. E aí você tem uma restrição de açoites, coisa que antes não ocorria. Né? Ficava tudo ao talante, ao alvitre do senhor, do seu feitor, né? Naquele controle privado que o professor Nino Batista tanto fala da escravidão que nós tivemos. E até hoje há um contínuo público-privado, privado-público. Isso é muito perigoso na área do sistema penal. E aí a gente observa, né, que ali também, nessa legislação criminal do Império, você tinha ali um limite diário de açoite. E aí o artigo 60, ele vai especificar 50 açoites diários, mas não definiu o máximo de açoites. Por exemplo, o Licutã, na Revolta dos Malês, recebeu mais de 1000 açoites. Foram 1.200 açoites, né? Como ele foi punido. Histórias que são sempre ocultadas, silenciadas, né? Então a gente observa a partir daí, o Clínio está rebelde, né, gente? Então a gente observa a partir daí, né, como essa seletividade se deu. E mesmo em relação aos mais ricos, ela também se repete. Né? Não pensem que ela não se repete. De repente, já dizia também Pavarini, né, às vezes você criminaliza, né, um indivíduo rico para que aquilo sirva de exemplo, para que você tenha mais de 1000 pequenos traficantes sendo criminalizados da mesma maneira, para você legitimar esse modelo.
Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o poder punitivo, ele precisa sempre ser bem reduzido. Mas a importância, né, do advogado, e a gente vai observar, né, que esse poder criminalizante, né, que veio com a legislação criminal do Império, manteve-se assim também com a republicana de 1890. E a gente vai ter novos tipos penais para manterem essa seletividade da perseguição ao negro, da capoeiragem, né? A gente vai ter, acompanhando isso, juntamente com a vadiagem, tantos tipos penais com os excessos punitivos e esse recrudescimento, né, se reverberando. Até a legislação atual e a criminalização das drogas. Né? A criminalização das drogas que começa com o Pito de Pango, né, em 1830, uma pequena postura municipal. E vejam a proporção que toma hoje. 1/3 de todos os presos, né, lá estão por conta do tráfico de drogas. 1/3 de todos os indivíduos presos, dos nossos quase 1 milhão. Né? 909, segundo o CNJ, mas esse número já é maior. Aonde 2/3 deles são negros, quando pelo IBGE apenas 56% da população brasileira é negra. Então esse sistema que tem cor, né? Não é sem motivo que Frantz Fanon, na sua obra clássica Os Condenados da Terra, ele já evocava isso. Entre os condenados da terra, o povo negro. E Fanon já dizia, né? Ser negro não é um critério biológico, não é um critério genético, é um critério, acima de tudo, político, com o intuito de quê? De inscrever na subalternidade uma categoria de indivíduos. Tá? Então, com isso você gera todo um escalonamento de humanidade, de desumanização, né? Inscreve na zona do ser e do não ser. De forma que aí vai se dar o nosso modelo central do sistema penal. Tá? E o papel nosso no campo da advocacia, né? E quando a gente vai lá no latim, né? O advocum, né? Que é a expressão em latim do ad, de juntar, né? Evoca, né? de atuar, né? De aproximar, né? Então é o atuar junto, é o estar junto. Esse é o papel de demandar, de solicitar, de pleitear, né? De todo jurisconsulto, né? Que remonta à própria Roma. Mas essa ideia de ser esse intercessor, de postular, né? De exercer esse patrocínio tão fundamental, né? Para que a gente possa reduzir esse poder punitivo que está tão entranhado na nossa sociedade, é necessário que a gente busque, acima de tudo, se fortalecer no âmbito, né, dessas atividades. Essas atividades sequer antes eram remuneradas. Né? Então, assim, se nós olharmos na Roma Antiga, as primeiras mulheres, por exemplo, que postularam no campo da advocacia, e a gente teve lá com o imperador Augusto, na fase já do Império, no período da República, porque Roma tem aqueles 3 momentos, né? Então tem primeiramente o período da realeza, depois a gente vai ter o período da República Romana, que foi o período ainda mais democrático, e depois o do Império. Então no início da República a gente vai ter ali as primeiras atividades mais postulantes, mas na época do Império Romano, né, todo tipo de adversidade vai ser imposta nessa atividade. Mas algumas mulheres conseguiram galgar esse espaço, né, como Amásia, como Hortência, né, que exerceram essa importante função, que não era tão reconhecida, não era remunerada. Mas com o passar do tempo e por tais atuações, a gente passa a ter a ideia, né, de uma pequena gratificação, que vai aumentando, né, até gerar, por perceber-se essa função do honor, da honra, o honorário. Né? E hoje nós temos aí o honorário estabelecido. Então também foram conquistas ao longo dos tempos. Né? E depois, né, a percepção do munus público nessa função social tão relevante. De forma que a gente vai observar ainda, né, um pouco mais à frente, como a necessária capacitação da advocacia ela foi se dando. No Brasil, há 200 anos nós temos faculdade de Direito, que é um atraso em relação à Europa. Eu visitei na Índia universidades, algumas das mais antigas do mundo, como em Nalanda, em Bodh Gaya,
né, a cidade onde o Buda alcançou a iluminação, universidades que remontam a 3.000 anos, né, com uma área, um campus imenso. E o Brasil só inicia seus estudos inspirados no modelo pombalino, autoritário português, 200 anos atrás, no âmbito da Faculdade de Direito. Né? E lá em Olinda, você já deve, né, ter visitado, né, e depois no FRJ, enfim. Né? É importante a Faculdade de São Paulo, né? Mas é muito importante a gente observar como essa qualificação, né, ela vai ser necessária. E é por isso que foi tão importante a fala aqui do colega Fagundes, né, quando ele nos mostra, né, e também do Castelar, como é relevante vocês se capacitarem ao máximo. Porque nós temos que estar munidos, né, temos que ter subsídios de todas as formas, como também falou o Borges. Né? Nós precisamos lidar, primeiro no sentido de termos ali um olhar, né, que não é apenas um olhar de pluralidade no âmbito das disciplinas ou multidisciplinar, mas interdisciplinar, buscando uma integração, um entrecruzamento entre as disciplinas. Então, entender o direito penal conectado ao processo penal, conectado à execução penal, conectado à criminologia, conectado à sociologia, né? Conectado à história, entendendo o contexto. Nós temos que estar bem informados. Você tem que estar sempre bem informado, atualizado. E mal ou bem, nós vivemos uma época, né, em que a informação é muito veloz. Nós vivemos uma velocidade de tudo, né, tudo praticamente instantâneo. As coisas acontecem e nós já sabemos. Agora, no exato momento, a gente tem um dispositivo na nossa mão que nos permite isso. Tá? Vocês não se dão conta porque muitos já nasceram já existindo celular. Eu nasci e não tinha celular. Meu pai teve um celular enorme no meu início da faculdade. Nossa, eu falava, papai, me empresta aí, eu vou com esse aparelho aí. Ele, de jeito nenhum, é caríssimo, 1 minuto. Eu falava, uau, mas cada um tinha que ter um telefone, né? Eu me empolguei, né, com o telefone. E quem diria, né? Agora todos temos aí mais de um, né? O ex-presidente tem vários, né? Então, pessoal, o que eu digo a vocês é, né? Seguir essa compreensão da qualificação hoje, 5 anos de capacitação, a necessidade dos cursos, façam cursos, né, especializações, mestrados, doutorados, todos aqui ficamos nessa busca permanente. A gente tem que estar sempre aprendendo, trocando, né? E tudo isso, né, aquilo que não nos mata, nos alimenta, né? Já dizia Nietzsche, então vamos nos alimentar bem, né, de conhecimento, para que a gente possa enfrentar esse estado de polícia, que ele é muito violento. Na nossa área, mais do que em todas as outras, porque ele só atua de 2 maneiras. Quais são? Cárcere ou morte. O resultado dele é esse, ou é cárcere ou morte. E já fala o professor Nino Batista, né? Nosso dever, né, e o dever de todo advogado, é lutar exatamente na desconstituição desse sujeito matável. Na desconstituição desse sujeito preso, na desconstituição do criminalizado. Né? Porque o poder criminalizante, ele é extremamente forte, então a gente tem que estar atuando aí, né, com todo rigor. E quando a gente fizer isso, a gente está efetivando justiça. Castelar fechou perfeita a fala dele, porque é isso, não tem objetivo maior. Agora, que tipo de justiça? A justiça que a gente fica copiando, esse modelo que nós fomos colonizados por esse tipo de punição da Europa. Cárcere ou morte. Isso veio do modelo europeu. E estamos aí aplicando, por mais fracassada que esteja, aquele modelo de justiça inspirado em quem? Na figura mitológica da deusa Têmis, que tinha uma espada, uma balança e os olhos vendados? É esse o modelo de justiça? Ou também está na hora de nós pensarmos a nossa latinidade, a nossa brasilidade, e nos inspirarmos aí, para além disso, num outro tipo de metafísica, né? E pensarmos, né, no campo das deidades, dos orixás, por exemplo, em Oiá. É muito interessante, né? O livro A Justiça é uma Mulher Negra, da Lívia Vaz e da Chiara Ramos, é genial, né? Então vai nos mostrar ali uma mulher negra que ela é esposa de Xangô, e ela quebra o valor de Xangô, a ordem de Xangô. Quando Xangô lhe pede uma cabaça com todas as ervas curandeiras, o que ela faz? Não entrega a ele,
ela distribui para todos os outros orixás, para que todos tivessem o poder de cura e para que ele não ficasse apenas na mão de um. Então ela exercita mais a justiça do que o próprio Deus da Justiça, Xangô. Então é muito interessante a gente ter outras referências para pensar modelos jurídicos, né? Para pensar alternativas, justiças restaurativas, na ruptura com esse modelo penal ao qual nós fomos colonizados. É importante nós nos inspirarmos em figuras que eu não estudei na minha época de faculdade, como, por exemplo, Esperança Garcia. Nossa, uma mulher de 1770, a primeira mulher advogada brasileira que pleiteou numa petição escrita à mão, né, uma pequena carta dirigida ao governador do Piauí, o quê? Que ela não sofresse os abusos, as torturas, nem seus filhos, que ela tivesse o direito de coabitar com seu marido, que ela pudesse ter seus filhos batizados e que todas as mulheres que vivessem sob o julgo daquele fazendeiro, que pudessem ter direitos como ela tinha. E ela endereça essa carta. Luiz Motti é quem descobre isso num dos arquivos públicos, né, da capital. E a gente só estuda Esperança Garcia, quando agora, né? Então, uma história fantástica. Mas é o modo como as coisas foram colocadas e como nós já estamos aí quebrando. Então, essa atuação dela enquanto advogada, e agora foi reconhecida em 2017 pela OAB Piauí, e depois ela foi na OAB Federal, né? Ganhou um busto agora, neste ano, né? Pela OAB Federal. E, para além disso, pessoal, o grande Luiz Gama, né? Nós assistimos agora, né? Isso, é a medalha do Instituto dos Advogados Brasileiros. Aqui somos todos membros do Instituto dos Advogados Brasileiros, né? E da Comissão de Penal, da Comissão de Criminologia, né? E Luiz Gama, mais de 500 liberdades ele consegue, as chamadas ações de liberdade que ele pleiteia. Um indivíduo, né, que tinha uma mãe negra, um pai branco, nasceu livre, só foi ser alfabetizado aos 17 anos de idade e conseguiu advogar e libertar 700 pessoas. Agora saiu um estudo, né, do Bruno Rodrigues, que ganhou uma tese de doutorado, né, foi aclamada lá na Alemanha, premiadíssima, né, por conta dele descobrir uma única causa do Luiz Gama que ele consegue, contra o Neto, que ele consegue, né, o Manuel Neto, que ele consegue a liberdade de 217 pessoas nesta ação, né, que foi uma ação que a gente teve aí de libertação testamentária. Então, figuras assim grandiosas, né, isso em 1870, quer dizer, ele foi um nosso abolicionista, como o Frederick Douglass foi nos Estados Unidos, né, e a gente quase não estuda isso na escola. Vocês estudaram isso? Né? Então, nós não podemos deixar essas histórias, nós temos que, ao contrário, nos inspirar nelas, né? Nesses homens e mulheres negros e negras que, em período de escravidão, com toda a violência que sofriam do sistema penal, privado e público, que se mesclavam, né, na criminalização deles, e que ainda assim conseguiram pleitear tais coisas. E mais adiante, né, eu lembro a vocês, aqui já me endereçando ao final, né, para livre de todos, já estamos aqui finalizando, o período mais autoritário, né, e nós acompanhamos isso, esse que eu disse a vocês, que são esses verdadeiros abismos na história, o período todo do Estado Novo, né, o nosso grande Getúlio, pô, de 37 a 45, foi terrível, né, e como foi importante as vozes dos advogados. Você pega um Sobral Pinto, né, um cara ultraconservador. Agora vejam que defesa brilhante ele faz com Prestes. Né? Até a lei de contravenção, né, da época, né, de maus tratos animais, ele elenca na busca de defesa, né, das condições em que ele vivia na prisão. Então é muito importante a gente observar, inclusive o Melchior lançou um livro agora, muito legal, que eu ainda não li não, mas só folheei, né, dos juristas em resistência. Interessantíssimo para a gente acompanhar isso. E no golpe militar de 64, da mesma maneira, né? Como foi importante nós termos na vanguarda disso brilhantes advogados postulando a liberdade de tantas pessoas, num período que desde 68, né, foi suprimido o habeas corpus, e a gente vai acompanhar ali a atuação do Modesto, do Jorge Tavares, né, pai da nossa querida Cátia Tavares, Tércio Lins e Silva, né,
vamos ter ali o Modesto, Nilo Batista, Heleno Fragoso. Então, o papel relevante, né, no enfrentamento de tudo isso. Portanto, pessoal, esse certamente é o grande desafio nosso, né? Vamos nos acovardar diante desses períodos autoritários, e vivemos aí uma amostra, né, desse autoritarismo em gestão passada, né, de governo, né? Acompanhamos um pouco desse tipo de modelo, e esse dilema que eu volto a vocês, né, do Tavarini, de que lados estamos, né, é um lado do direito à segurança ou da segurança dos direitos? É um lado do Estado de polícia ou o lado do Estado de direito? É um lado dos poderes ou o lado dos direitos? Vocês sempre têm que estar sobrepesando isso, né, e atuando exatamente, né, na busca das liberdades públicas. Já dizia também Sobral Pinto que a advocacia não é uma profissão de covardes, né? E na mesma linha, o nosso querido e aguerrido Guimarães Rosa, né, ele já me dizia, olha, a vida, o que ela requer da gente é exatamente isso, né? É coragem. Então, que vocês se encham de coragem, né, para que possam ter como vício aquele que meu grande patrono, né, já defendia, né? O vício da defesa da liberdade. Evandro Lins e Silva. Obrigada. Não, você quer. Deixa eu sortear. Foi sorteado. Não vai sortear. Pessoal, tem alguém depois do 20 que chegou, depois do número 22, que eu não dei número? Até o 27. Você tem aí? Ah, então tá. Fernando habilitou um aplicativo de número aleatório, né? Bom, esse livrinho é um livro sobre a nova lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Que é a lei que substitui, de certa forma, a lei de 83, a Lei de Segurança Nacional de 83. É um livro dividido em duas partes. A primeira parte é a história das leis de segurança nacional que vigeram no Brasil desde as ordenações filipinas até hoje, né? Passando pela Lei Monstro de Getúlio de 35, passando pelas leis da ditadura, passando pela Lei de 83. E a segunda parte do livro é o comentário tipo a tipo da lei que está em vigor. A primeira parte, essa parte histórica, na verdade é um compilado que eu adaptei e atualizei dos escritos do Nilo sobre o tema, né? O Nilo, quando eu fui pesquisar, me dei conta que o Nilo tinha escrito sobre todas as leis de segurança nacional, desde a Lei Monstro. E já tinha falado um pouquinho das ordenações também. Aí eu só reuni, coloquei em ordem cronológica, né, de acordo com as leis, e dei uma adaptada e uma atualizada. E a única coisa que tem de fato de inédito aqui absolutamente inédito, é esses comentários à lei nova. Então eu acho que idosos contra Bolsonaro, eu acho que vocês vão curtir. Então vamos ao sorteio. O Fernando vai digitar aí. Então, ó, aqui, randomize. 2. Matheus Melo. Quem é? Tá lá atrás. Matheus. Parabéns, Matheus. É. Vai pegar o livro, pô. Bem, eu vou ficar com essa tarefa difícil hoje de encerrar essa aula inaugural, essa aula magna, que foi uma aula assim, espetacular, né? Pela exposição do nosso presidente, João Carlos Castelar, que nos brindou aqui com uma fala que sempre pungente, né? Um grande tribuno de júri, um grande advogado. É uma referência para mim sempre. Eu sempre gostei de escrever, então eu, por conta do meu presidente João Carlos Castelar, me tornei viciada, né? Tenho um vício só, né? Além do nosso querido Evandro dizer que tem vício de defesa, também tenho vício agora de escrever, né? Nós estamos publicando agora
no IAB. Fernando, pega aí a revista lá do Bicentenário da Independência. Nós estamos publicando agora essa revista lá no IAB do Bicentenário da Independência, né? Que tem uma entrevista com o senador relator da Constituinte, né? do Bernardo Cabral, uma entrevista inédita e muitos artigos muito interessantes. O evento vai ser amanhã, vocês estão todos convidados, vai ser no plenário histórico lá do IAB. E para quem não conhece, o Instituto dos Advogados Brasileiros está completando esse ano 180 anos, né? Quer dizer, a história do IAB, ela se confunde com a nossa, sabe, com a nossa independência, porque o IAB foi criado exatamente por Dom Pedro II, que era um homem autodidata, um homem culto, falava não sei quantas línguas estrangeiras, mais de 20, falava árabe, falava hebraico. Vocês possam imaginar o que é a cultura do nosso imperador, né? E o Instituto foi criado também, logo depois da independência, em 1843, exatamente por conta de que os cursos jurídicos também tinham se iniciado aqui no Brasil, né? Os novos bacharéis estavam saindo das faculdades, era a Faculdade de Recife, a Faculdade de São Paulo. Então, o Instituto dos Advogados teve essa incumbência, né, de poder registrar esses bacharéis de direito, os advogados. E também ele teve uma importância muito grande quando o Instituto teve que elaborar as nossas próprias legislações. Então, por incrível que pareça, só para vocês terem uma ideia, o IAB, na época, o Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que era chamado, participou, foi quem elaborou a nossa Constituição de 1891. Teve muita participação também na questão da abolição dos escravos, né? no Código Civil, no Código Criminal do Império. Então, vocês vejam a importância do nosso IAB, né? Por isso que eu estou tentando ver se vocês nos prestigiam amanhã, às 11 horas da manhã, quem quiser lá assistir essa palestra, que vai ter a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, do também presidente Luciano Bandeira, da OAB do Rio de Janeiro, e do orador oficial do IAB, que é o Sérgio Toches, e dois professores também muito conceituados, que é o professor Arnon Wellington e o professor Antônio Celso, que foi ex-reitor da UERJ. Então vai ser um debate muito interessante e eu estou convidando vocês para participar lá do nosso evento. Então eu vou encerrar aqui nossa aula inaugural agradecendo muito mesmo a minha querida professora, doutora Roberta Pedrinha. Puxa, que aula que você, amiga, pôde nos proporcionar hoje. Acho que nós não podíamos começar esse curso sem essa, sabe, sem essa, enfim, sem essa exposição, sem essa chamada da Roberta Pedrinha, né, da importância que foi para os, sabe, da criminologia, não, também dos advogados, né? Ela deu assim um panorama histórico, né, da nossa profissão, da importância da advocacia, a importância de nós termos sempre o pensamento crítico, né, para nos socorrer, né, porque nós somos advogados, mas sem ter esse estudo interdisciplinar da história, da literatura, que, como colocou aqui o nosso presidente, João Castelar, e da criminologia também, que nos faz exatamente pensar, né, como essas estruturas, né,
do poder punitivo, como elas estão aí para nos sufocando sempre, né? Então, acho que foi um acerto muito grande, minha querida amiga, que você tivesse aceitado esse convite para que estarmos aqui com essa turma, entendeu? Super assim, interessada, estamos aqui até agora, e do primeiro curso, né, de advocacia criminal. E, então, eu estou encerrando aqui, né, agradecendo a presença de todos e aguardando vocês na próxima quarta-feira, no dia 6 de setembro, que teremos a aula do professor Rafael Borges, né, ele vai falar sobre relações com clientes. Essa aula é uma das aulas mais importantes que vocês vão ter nesse curso, porque o professor Rafael, além de ser, vocês viram hoje aqui, né, como ele tem uma cultura, né, jurídica, ele tem muita experiência, né, porque ele é conselheiro da OAB há muitos anos, né, e é também um advogado brilhante. Eu tenho certeza que vocês vão se aprofundar muito nessa disciplina, que é realmente fundamental, e ela é inédita, hein? Porque desafio que outro curso de advocacia criminal tenha também tenha também na sua grade disciplina esse conhecimento que possa passar para os alunos. Então é isso aí, muito obrigada e uma boa noite a todos e todas.